Para o estudo dessa noite, eu convido os irmãos, ainda no segundo livro do profeta Samuel, a nós nos dirigirmos ao capítulo 11, versículos 1 a 5. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. Vamos fazer uma leitura responsiva novamente desse trecho da palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus irmãos, nós vivemos de fazer planos, de traçar metas. É interessante que a gente está chegando no final de mais um ano, 2019 está acabando, e nós vamos nos preparar para o ano que vem, não só pensando onde a gente vai passar as férias de Ano Novo, de Natal, não só pensando em quem nós vamos receber nas nossas casas como visitantes, amigos, familiares, não só pensando nos presentes que nós vamos trocar, mas eu acho que acima de tudo isso, estabelecendo metas, planos e diretrizes para a nossa vida. É interessante que nós vivemos de fazer planos, nós vivemos cultivando, semeando sementes no mundo ideal, para tentar colher no mundo real, no mundo ideal, para tentar colher no mundo real. Vejam bem, é aquela dieta que você chega no domingo e diz assim: eu vou matar a vontade de tudo que eu desejo, na quantidade que eu desejo, para me despedir de tudo isso, e amanhã, segunda-feira, eu vou começar uma nova vida, com uma disciplina alimentar, para perder 15 quilos em 3 meses. Tá certo, a gente se esforça, na primeira semana a dieta segue rígida, mas depois, diante de tantas tentações, a gente acaba se perdendo, e acabamos nos entregando aos prazeres da mesa, e aquele ideal vai por água abaixo. É aquela multa de trânsito que chega, que você ultrapassou o sinal vermelho, que você parou o carro em cima da faixa de pedestres, aí você olha aquela multa e diz assim: agora eu vou começar uma vida totalmente nova no trânsito, vou me policiar, vou me disciplinar, vou ser mais atento, vou ser mais paciente. Mas passa um dia, passa outro, e numa tarde de trânsito mais conturbado, 6 horas da tarde, na avenida principal, você recebe uma fechada, e eis que você abaixa o vidro do carro e já solta aquele desaforo. Você perdeu a paciência, aquele plano de melhorar sua disciplina no trânsito vai por água abaixo. E o que dizer daquele plano de leitura que a gente faz? Você, no começo do ano, recebe aquele folhetinho da escola bíblica dominical com um plano de leitura maravilhoso para você fazer durante todo o ano, e você realmente se empenha nisso, e você põe na sua cabeça a maravilha que vai ser você desempenhar aquilo, os conhecimentos bíblicos que você vai adquirir com aquela disciplina, e você começa Gênesis, Êxodos, Números, chega Levíticos, aquelas coisas de sacrificar animal, e matar de um lado, matar de outro, e tem genealogia sem fim, com cada nome complicado, e aí bate aquela preguiça, aquele desânimo, e você fala assim: o que eu ia ler hoje eu deixo para amanhã, e o que você ia ler amanhã, você deixa para depois de amanhã, e a leitura vai por água abaixo.
Queridos, existe uma grande incongruência, um grande descompasso, uma grande diferença, um grande contraste entre a vida ideal e a vida real, entre aquilo que a gente imagina e a gente planeja e a gente estabelece como padrão de saúde, de carreira profissional, de estudo, de vida espiritual, e aquilo que acontece na realidade. E esse descompasso, essa diferença entre o ideal e o real é visível nessa passagem que nós acabamos de ler, em comparação com outras que nós vamos trazer à tona aqui. Nós vemos aqui Davi na sua vida real, e eis que tudo começa aqui como decorrido um ano, naquele tempo que os reis tinham o costume de sair à guerra. Davi, em vez de seguir essa tradição, o que ele fez? Em vez de sair com Joabe, com seus companheiros e com todo Israel, ele ficou em casa. Ele ficou em casa, e no versículo 2 diz assim, que numa tarde, ele se espreguiça, ele boceja, e todo desengonçado, cansado, ele acorda. Aquele homem que fazia entradas e saídas com as suas cavalarias, aquele homem que tinha uma vida espiritual tão devota, agora se perde em meio ao ócio. Cadê a disciplina? Cadê a ordem daquele homem? É interessante, meus irmãos, que Davi, ele é o autor da maioria dos salmos, do saltério, do Antigo Testamento, e lá, ele estabelece tudo que ele idealizava acerca da vida espiritual perfeita. Ele estabelece nas linhas dos salmos que ele escreveu o padrão daquilo que é verdadeiramente um adorador do Senhor, um genuíno e verdadeiro adorador de Deus. Ele estabelece uma rotina de disciplina, de assiduidade no cumprimento dos seus votos a Deus. Ele cumpriu um voto ao Senhor de toda manhã acordar e lutar diante de todos os ímpios, em nome do Senhor Altíssimo. Quer ver que coisa maravilhosa que ele escreveu? Salmos 101, versículo 8. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Olha que coisa maravilhosa que ele idealizou, que ele estabeleceu como ideal para quem deseja servir a Deus. E quando a gente vai nesse texto que nós acabamos de ler, lá de Samuel 11, 2 Samuel 11, o que nós vemos? Um Davi que não acordou de manhã para lutar, mas o que ele fez naquele dia? Ele acorda à tarde, depois do almoço, e ele já perdeu a disciplina dele, ele já perdeu a ordem da sua rotina. Acordou tarde, ele já não fez isso, acordou manhã após manhã para destruir todos os ímpios da terra, mas em vez de sair para cumprir a sua jornada diária, a sua disciplina, ele se rende ao ócio. Tá, ele acordou tarde naquele dia, mas tá bom, acordou tarde, perdeu a manhã, mas ele podia ganhar tarde. Vai lá, se arruma, põe sua armadura, embainha sua espada, monta no seu cavalo e vai lá seguir Joabe na guerra. Mas o que ele fez? Em vez de ele sair para destruir os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, ele faz o quê? Se dedica ao ócio, à perda de tempo, caminhando para lá e acolá, no terraço do seu palácio.
Meus queridos, essa é a primeira incompatibilidade na vida de Davi entre o ideal e o real. Mas existe uma segunda incompatibilidade, é a indisciplina espiritual, é a negligência espiritual. Meus irmãos, Davi, naquele dia, ele acordou à tarde, mas olha aqui que Davi estabelece nos seus salmos, em relação à disciplina espiritual. Salmos 5, versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 143, versículo 8, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Mas o que Davi fez naquele dia? Acordou tarde. Aquele dia, ele não fez essa coisa linda, maravilhosa que ele falou, de acordar toda manhã e colocar diante de Deus a sua súplica e vai ficar esperando. Esse dia foi por água abaixo. Ele já não fez isso. Isso é a dificuldade que nós temos em aplicar na nossa vida real aquilo que a gente estabelece na vida ideal. Meus queridos, isso é a importância da vida devocional que se manifesta nas primeiras horas do dia e permeia todas as horas seguintes. Aquela oração que você faz de manhã, eu sei que você tem que sair para o seu trabalho, eu sei que você tem uma agenda complicada, eu não estou falando aqui para você passar horas lá meditando, mas aquele texto que você escolhe para ler, aquela oração que você põe diante do Senhor, ela vai ser o trilho, ela vai ser o norte, ela vai ser o alimento que vai te guiar, que vai te alimentar durante todo o dia. E se você tiver vontade de pecar, se você tiver vontade de desistir, se você tiver prestes a dar uma escorregada, pode ter certeza que aquilo que você leu de manhã vai saltar aos teus olhos, vai vir à tona no seu coração e vai te livrar de todos os males. Essa é a importância da gente já consagrar o nosso dia nas primeiras horas dele, orando ao Senhor. Sabe por que Davi pecou? Porque nesse dia, ele acordou tarde e deixou de orar pela manhã. Mas, você quer ver outra incompatibilidade na vida de Davi? Tá, ele acordou tarde naquele dia, ele já não orou de manhã. Aquele plano de leitura, aquela oração de manhã que Davi fala nesses salmos, ele já perdeu, já foi por água abaixo. Mas ele já acordou tarde, mas ele podia usar a tarde dele então para fazer aquilo que ele não fez de manhã. Mas no entanto, ele ficou se dedicando ao ócio e a tarde dele acabou indo por água abaixo. E Davi era um homem que sabia aproveitar o dia. Ele louvava e adorava o Senhor de manhã e ele falava, à tarde eu também vou fazer isso. Quer ver que legal o que ele disse nesse outro salmo? Peraí. Salmo 55, versículo 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi, idealizando consagrar a tarde dele também ao Senhor. E o que ele fez aquele dia? Perdeu a manhã, à tarde, em vez de ele fazer o que ele não fez de manhã, ele fez o quê? Não orou, não entregou ela para o Senhor, mas ficou passeando para lá e acolá no terraço do seu palácio. Meus queridos,
Esse é o grande problema de quem vive, e essa é uma dificuldade de todos nós, de vivermos as grandes diferenças, o grande desequilíbrio entre aquilo que a gente deseja fazer e aquilo que a gente realmente põe em prática nas nossas vidas. Davi era uma pessoa que ele tinha noção do pecado, ele sabia a gravidade e a nocividade do pecado, e essa consciência do pecado poderia ter feito ele, se caso ele tivesse orado naquele dia, poderia ter feito ele se desvencilhar dos laços da tentação de ficar observando a mulher do outro, depois ir lá e coabitar com ela. Davi tinha consciência do pecado. Salmo 1, versículo 5: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos 32, versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Olha só, ele tinha consciência da gravidade e da nocividade do pecado. Mas sabe por quê que mesmo assim ele pecou naquele dia? Porque não basta só ter a consciência do pecado, mas é necessário alimentarmos essa consciência todos os dias. E como que você faz isso? Fazendo aquilo que Davi não fez durante a manhã e durante a tarde. Queridos, o momento espiritual vazio de Davi o levou a pecar. Sabe quando a gente peca? Sabe quando a gente dá uma deslizada? Sabe quando a gente dá uma derrapada? Sabe quando você sabe que não pode falar, fazer ou pensar alguma coisa que vai desagradar o Senhor, a gente acaba fazendo, pensando ou falando? A gente faz isso não é porque nós somos fracos. A gente faz isso não é porque o diabo é mais forte do que Deus e está vencendo a guerra. A gente faz isso porque a gente não tem cuidado da manutenção da nossa vida espiritual. O quanto a gente se consagra é um termômetro de como está a nossa vida espiritual. Porque Davi, naquele momento da vida dele, estabeleceu um vácuo na sua vida espiritual. Nesse vácuo, nessa janela, nessa passagem, o pecado estabeleceu um canal para mergulhar de ponta na vida de Davi, e assim ele fez. Pode ter certeza, meu irmão, o pecado ele não perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade. Davi perdeu a oportunidade. A gente perde a oportunidade de pegar na mão dos nossos filhos, da nossa esposa, todas as noites e fazer aquela devocional. A gente perde a oportunidade de orar antes de ir para o trabalho. A gente perde a oportunidade de vir para o culto. Mas você pode ter certeza, quando a gente perde oportunidades, o diabo não perde oportunidades na nossa vida. E ele soube aproveitar a oportunidade na vida de Davi nesse momento. Vejam bem, meus irmãos, como Davi, também nós idealizamos uma vida espiritual verdadeira e fervorosa. E nós desejamos isso. Eu tenho certeza, todos nós, e comigo também é assim, a gente estabelece planos de leitura, a gente estabelece cultos domésticos todos os dias, a gente estabelece abandonar aquele pecado que faz a gente escorregar e desgasta a gente, e que cansa a paciência da gente, e que enfraquece a gente promete para nós mesmos, fazemos juramentos da gente melhorar, da gente estabelecer uma vida espiritual boa e sã, como Davi idealizou naquelas linhas que ele escreveu no Salmo. Mas por causa da fraqueza da nossa carne, muitas vezes existe uma diferença, um desequilíbrio entre o que o Espírito idealiza dentro da gente e o que a carne realiza através das nossas obras. Existe uma passagem na qual Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado, e ele subiu ao monte do Getsêmani para orar, e aí ele começou a se angustiar, e disse aos seus discípulos: todo mundo vai ficar aqui, só vai Pedro
e os filhos de Zebedeu. E aí os 3 apóstolos e Jesus Cristo subiram lá no monte do Getsemane, e Jesus Cristo falou assim: agora vamos orar, e vamos vigiar comigo aqui, porque a hora está chegando. E aí Jesus Cristo começa a orar: Senhor, se angustia o meu coração, e se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a sua vontade. E aí ele olha para os discípulos, e eles estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. E aí Jesus Cristo diz isso aqui para eles. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, quando você tem esses planos maravilhosos de leitura bíblica, de vida devocional, de mudança de vida, agora eu vou me consagrar, agora vai ser tudo diferente, é o Espírito falando isso para você, é teu Espírito que está pronto, que se comunica com Deus. Olha que coisa linda. Mas porque ele habita numa casa de carne que é imperfeita, acontece o quê? A gente acaba não aplicando naquela completude, naquela abrangência, na prática, aquilo que a gente idealizou lá na vida espiritual, lá na vida ideal através do Espírito. Por quê? Porque a carne é fraca. E aí, porque a carne é fraca, a gente não aplica na prática aquilo que o Espírito idealiza, por causa do cansaço, por causa da preguiça, por causa da indisciplina, por causa da incontinência, por causa da inconstância, e a gente se enfraquece cada vez mais. Sabe o que é interessante? É preciso ter aquele fervor dos primeiros dias. Sabe quando a gente se converte, e a gente quer fazer de tudo, a gente quer pegar todo tipo de serviço na igreja, a gente não falta de um culto, a gente é o primeiro a chegar na igreja, a gente é o último a sair da igreja, a gente sente um prazer imenso, a gente faz um plano de leitura maravilhoso, lê a Bíblia em 3 meses, ora todas as noites, todos os dias, intercede, clama, visita, evangeliza, mas aí os dias vão se tornando semanas, as semanas vão se tornando meses, os meses vão se tornando anos, e aí eu queria que você fizesse uma comparação nesse momento. Eu estou fazendo isso na minha mente, entre você hoje, como que você está hoje na sua vida espiritual, e você nos seus primeiros dias, como que você era, naquela disciplina, naquele amor, naquela assiduidade, e hoje? É preciso resgatar o amor dos primeiros dias, aquele amor que os novos convertidos têm, a gente precisa resgatar. Se a gente unisse o que a gente tem hoje, nós, adiantados na caminhada cristã, o nosso conhecimento, a nossa experiência, ao fervor dos primeiros dias, meus irmãos, a gente conquistaria o mundo para Jesus. Queridos, a gente não pode deixar apagar a chama que existe dentro de nós. Se existe chama, é porque alguém acendeu ela lá dentro, e foi o Espírito Santo. E eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, uma metáfora para você guardar no coração. A vida espiritual, a fé, é como a água quente. Para ela continuar naquela elevada temperatura, ela tem que estar sempre sendo submetida ao calor, senão ela esfria. A fé, a vida espiritual é a mesma coisa. Para ela continuar viva e ativa, e ela corresponder na prática cada vez mais àquilo que a gente idealiza no mundo espiritual, no coração, você tem que estar sempre, todos os dias, alimentando ela com oração e com leitura bíblica. E não deixa você fazer como Davi, deixar de orar pela manhã, deixar de buscar o Senhor pela tarde, lutar pelo Senhor diante dos ímpios, porque senão, assim como aconteceu com Davi, a janela do pecado vai se abrir na sua vida. Que Deus te livre e te guarde de todo o mal. Deus abençoe os irmãos.
Queridos, nós vamos encerrar o culto então, fazendo uma oração, entregando as nossas vidas ao Senhor. Paulo Messias, você faz uma oração para a gente, por favor, depois eu mesmo vou implementar a bênção. Por favor, Paulo, vem aqui à frente. Paulo, que ano que vem será enviado para o IBEL, mas que já é missionário, né, Paulo? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua santa palavra. Ó Deus, que quando aberta, ó Deus, queime em nossos corações. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos auxilia no entender, ó Pai, das sagradas letras. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, dispostos a cumprir, ó Pai, com o que a Tua palavra quer de nós. Pai, queremos estar diante da Tua vontade e obedecer. Ó Deus, foi falado aqui aos nossos corações. O Senhor, ó Deus, falou, o Senhor, ó Pai, se manifestou, ó Pai, com a Tua palavra mais uma vez, a Sua igreja, ó Pai, com zelo por ela, com amor a ela, para que no fim, ó Deus, o Senhor não nos olhe e diga: tenho porém contra Ti que abandonaste o primeiro amor, mas que o Senhor nos olhe com olhos de amor e graça, e veja em nós um fogo que não se apagou. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue conosco, derrame mais, ó Pai, sobre as nossas vidas, do Espírito que já habita em nós. Ó Pai, que o Senhor cresça e que possamos diminuir, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos dando, ó Pai, amor ao Senhor, e que esse amor, ó Pai, venha seguido de entrega à Sua obra, entrega na leitura da palavra, entrega a um relacionamento contigo, a busca de novos lugares em Ti. Ó Deus, entrega também aos nossos irmãos, entrega também, ó Pai, na comunhão, em amor, ó Deus, servindo e nos sujeitando a todos, ó Pai, sendo os menores, para que possamos ser como Jesus. Ó Deus, renova em nós um espírito inabalável, cria em nós um coração puro, um coração, ó Pai, que não é de pedra, mas um coração que está sensível ao Seu querer e à Sua vontade. Ó Deus, e que possamos estar, ó Pai, como filhos obedientes, manifestando a Tua luz para o mundo. Em nome do Senhor Jesus, continue abençoando a vida de cada um aqui. Ó Pai, nos encha com Teu Espírito Santo. Trabalhe em nós o que a Tua palavra fala, e que possamos ser melhores a cada dia. Obrigado por esse culto, ó Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Pai, ao sair daqui. Ó Deus, leve cada um de volta para a sua casa, em paz, em segurança, porque o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída, e diante de todos os problemas, e diante de todas as circunstâncias, não importa o cenário, não importa nada, o Senhor reina, e o Senhor é o nosso Deus e bom Pai. Ó Deus, abençoe nós, ó Pai, no decorrer do resto dessa semana, e que possamos estar aqui firmes, ó Deus, no próximo culto, para glorificar o Seu santo nome e aprender mais de Ti. É isso que eu te peço, volte logo, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.